Registra aí. Se um pai faz o exame de DNA e descobre que não era pai biológico do seu filho, ele pode retirar o seu nome do registro civil? Depende. Essa decisão e essa questão foi examinada pelo STJ no ano de 2025, dentre vários outros temas do campo do direito privado. Na sua retrospectiva, o STJ destacou essa decisão e esse tema, assim como outros, como o direito ao gênero neutro no registro, a possibilidade de adoção póstuma e também os limites da chamada herança digital. Hoje nós vamos examinar essa decisão de junho de 2025, em que a terceira turma do STJ, por meio da relatoria da Nancy Andrighi, entendeu que, se o exame de DNA conclui que o pai não era o pai biológico do filho adolescente, ele não pode retirar o seu nome do registro, ainda que tenha havido vício de consentimento. Por quê? Porque o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que, se havia um vínculo socioafetivo entre o pai e o filho e protegendo o interesse do filho, o registro não pode ser anulado. Então, essa decisão veio a examinar e citou alguns artigos do Código Civil, tais como o 1604, o 1593 e também o 138. Vamos dar uma olhada nesses artigos. O 1604 informa que ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Então, regra geral, o registro civil de toda pessoa natural, feito quando do seu nascimento, deve prevalecer. Mas, excepcionalmente, se houver prova de erro ou falsidade do registro, será possível a alteração. Neste caso, as provas colhidas demonstraram que houve erro, no sentido de que o pai foi levado a entender que era o pai biológico daquele filho, quando, na verdade, o exame de DNA concluiu que ele não era. Então, aqui a gente está diante de um dos vícios do consentimento previstos na Lei Civil Brasileira, dos artigos 138 ao 157. A gente tem o erro, o dolo, a coação, a lesão e o estado de perigo. Neste caso, o vício de consentimento foi o erro. Só que a decisão também examinou o artigo 1593. E ele informa para a gente o seguinte: o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Então, quando o código coloca na parte final do 1593 a possibilidade de uma parentalidade por outra origem, assim entendeu-se a relação socioafetiva, que é aquela que se estabelece na convivência, em que o pai cuida, leva para os eventos, como se fosse o seu verdadeiro filho, né? Ainda que ele não seja o filho biológico. Então, é o chamado filho do amor, o filho do cuidado, o filho da convivência. Então, como a jurisprudência do STJ é no sentido de que o registro civil de uma pessoa só pode ser alterado em situações excepcionais, tais como de erro, mas que não basta ter o erro, configurando um vício de consentimento. Se houver uma relação socioafetiva entre o pai e o filho, esse
essa relação deve ser protegida, então concluiu-se que o registro civil não pode ser alterado. Então, o entendimento foi no seguinte sentido: a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta por si só para anular o registro. Então, essa decisão é um dos destaques que foi trazido pelo STJ na sua retrospectiva de decisões do âmbito privado do ano de 2025. E nós achamos muito relevante trazer porque ela tem uma relação direta com os cartórios. Curtiu? Se você curtiu, compartilhe, porque a informação compartilhada é conhecimento multiplicado. Registrou? Cartório, portal do extrajudicial.